Olá, eu sou o narrador e você está assistindo Casa na Árvore. Seja muito bem-vindo. E caso você tenha acompanhado os meus vídeos até aqui, deve ter percebido que eu tenho um pouco de interesse em documentar a vida de pessoas extraordinárias, ainda que nem sempre seja no sentido positivo da palavra. Mas hoje, nós vamos falar sobre um homem muito especial. Um sujeito que é tão talentoso quanto ele é infame. E se você tem interesse nesses tipos de vídeo, eu ficaria muito grato se você se inscrevesse no canal, porque hoje nós vamos abordar a vida de Terry A. Davis. An idiot admires complexity, a genius admires simplicity. A physicist tries to make it simple. Anyway, an idiot, anything the more complicated it is, the more he will admire it. If you make something so clusterfucked he can't understand it, he's going to think you're a god because you made it so complicated nobody can understand it. Mas antes de começarmos a falar sobre esse sujeito aí, eu preciso me certificar de que você, na audiência, sabe o que é um sistema operacional. Sim, os de computadores e celulares. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já deve conhecer, mas para me certificar, permita que eu conduza uma breve explicação. Um sistema operacional é essencialmente um programa, um software, que quando instalado em uma máquina, seja um computador ou um celular, tem a função de gerenciar os recursos do sistema, agindo como um mediador entre o usuário e o hardware. Na grande maioria dos casos, o sistema operacional, abreviado como OS, também é responsável por gerar a interface gráfica pela qual o usuário interage com os programas e serviços da máquina, jogando jogos, trabalhando, acessando a internet e assim por diante. Você já deve conhecer alguns desses sistemas operacionais por nome: o Windows, o Linux, o Mac e assim por diante. Na maior parte das vezes, esses conjuntos de software já vêm instalados em um computador quando você o compra, e são ferramentas utilizadas por praticamente qualquer pessoa que tenha um PC ou um celular hoje em dia. E como você provavelmente é capaz de imaginar, programar um sistema operacional, desde suas funções básicas até o seu design, serviços e tudo mais, é um trabalho muito difícil e extenso, exigindo empreendimentos milionários e dezenas de programadores muito talentosos, trabalhando constantemente para alcançar o melhor resultado possível. Mas e se eu te dissesse que houve um homem, um pobre sujeito esquizofrênico que sozinho foi capaz de criar o seu próprio sistema operacional, totalmente funcional. Um programador solitário e atormentado, que por inspiração divina criou o seu próprio templo sagrado dentro de um OS. Essa, meus amigos, é a história de Terry A. Davis, auto-intitulado o programador mais inteligente que já viveu. Terence Andrew Davis nasceu em dezembro de 1969, em West Allis, nos Estados Unidos. Terry foi o sétimo filho em uma linhagem de 8. Seu pai era um engenheiro industrial e durante os seus anos de formação, a família de Davis se mudou para diferentes estados através do país, desde Washington, Michigan, Califórnia e Arizona. O interesse por tecnologia e programação se desenvolveu cedo em Terry. Durante os anos 80, na sua adolescência, ele aprendeu a programar na linguagem Assembly através de um Commodore 64.
Em 1994, Terry obteve um mestrado em engenharia elétrica na Faculdade Estadual de Arizona. Ele então começou a trabalhar na Ticketmaster, uma empresa de venda de bilhetes nos Estados Unidos. De acordo com o próprio Terry, nesse período da sua vida, ele foi ateísta, até que uma profunda experiência pessoal mudou a sua percepção de vida, o que ele reconheceu como sendo uma revelação de Deus. Esse evento viria a influenciar o Terry pelo resto de sua vida. Em março de 1996, a saúde mental de Davis começou a se degradar. Durante os meses que se seguiram, ele sofreu de uma série de ataques psicóticos e começou a ser atormentado por ilusões, geralmente envolvendo alienígenas e agentes do governo e da CIA que o perseguiam. Por consequência, ele acabou sendo internado e passou por avaliação psiquiátrica. De início, foi diagnosticado com desordem bipolar e mais tarde como esquizofrênico. Pouco depois de seu diagnóstico, Terry decidiu que deveria seguir o exemplo de Jesus Cristo por desistir de seus bens materiais e seguir com uma vida de nômade, viajando pelo país na sua van. Isso não durou muito, porém, pois ele retornou para Arizona em julho do mesmo ano, decidido a começar sua própria empresa. E de início as coisas foram bem. Terry teve a ideia de criar uma espécie rudimentar de uma impressora 3D, numa época em que a ideia de uma ainda parecia coisa do futuro. Só que depois de um pequeno incidente que quase provocou um incêndio no apartamento dele, ele decidiu que seria melhor se voltasse a viver com os pais, coletando cheques de segurança social em razão da sua desabilidade, ao invés de arrumar um emprego. Foi mais ou menos durante essa época em que Terry começou a trabalhar no maior projeto de sua vida, a criação de um sistema operacional inteiro, feito por um homem só. Originalmente chamado de Luz-2, esse OS tinha características bem remanescentes de antigos sistemas operacionais, como o do próprio Commodore e o DeskView. O objetivo de Terry com o Luz-2 era incentivar a programação à maneira antiga, da mesma forma que ele aprendeu sozinho com seu velho computador. Por essa razão, e também por causa dos custos, o sistema operacional tinha uma interface gráfica bem simples e nenhuma conexão à internet. Para espalhar notícia de seu projeto, o Terry criou contas em diversos fóruns de informática e programação, inclusive no Reddit, em tentativas constantes de ganhar atenção para o seu OS. E foi a partir desse momento em que tudo mudou. Terry começou a criar threads e gerar discussões nos fóruns em que ele frequentava. De início, ele ganhou pouca atenção, mas a sua insistência acabou atraindo os olhares de pessoas interessadas, que, embora apoiassem a ideia do seu projeto, costumavam criticá-lo por criar novas threads constantes, em razão dos updates que ele fazia ao Luz-2. Eles também acabaram percebendo algumas irregularidades no padrão comportamental do Terry. Muitas vezes, quando ele respondia a críticas ou comentários, costumava falar coisas sem sentido, misturando conceitos de programação e divagações sobre Deus e a Bíblia. Foi descoberto que ele também era bem ativo em um fórum do Reddit, dedicado ao ateísmo, e que ele costumava criar postagens difamando os ateístas e tentando demonstrar, da sua própria maneira, que o estilo de vida deles era errado. Em sua grande maioria, essas postagens foram completamente ignoradas. Conforme os anos passavam, Terry continuava a dedicar mais e mais tempo da sua vida na criação do seu próprio sistema operacional. Perto do fim de 2012, porém, ele reformulou o conceito do OS
e o levou em uma direção completamente diferente. Terry afirma que, em um ponto da vida dele, ele esteve em comunicação direta com Deus, que o incumbiu de construir um sucessor para o segundo templo de Jerusalém. Só que, dessa vez, no formato de um sistema operacional para computadores. Não só isso, mas, de acordo com o Terry, Deus deu instruções específicas para a construção desse novo templo, de que ele deveria ter uma interface gráfica de 16 bits e uma resolução fixa de 640 por 480, que eram os mandamentos sagrados que ele deveria seguir. Dessa forma, Davis renomeou o seu sistema operacional para Temple OS e dedicou suas diversas funções a seguirem fundamentos cristãos. O OS vinha equipado, entre outras coisas, com diversos jogos de temática cristã, uma cópia instalada da Bíblia, músicas cristãs adaptadas para a fonte sonora do sistema e até um programa que gerava palavras e termos de maneira aleatória e que, de acordo com o Terry, era através dele que ele mantinha contato direto com Deus. Finalmente, após 10 anos de trabalho, Terry concluiu o desenvolvimento de Temple OS no final de 2013, e o sistema operacional foi liberado gratuitamente através do site dele, como domínio público, onde se encontra até os dias de hoje. E eu não acho que eu consiga expressar isso o suficiente. Só que, por mais simples que pareça assistindo os vídeos e vendo as imagens, o fato de que um homem só conseguiu criar tudo isso é simplesmente insano. Como disse um engenheiro de computação após avaliar o trabalho do Terry, é como um homem sozinho construir um arranha-céu. Mas as coisas não foram fáceis durante os anos que se seguiram na vida do Terry. Foi durante essa época de sua vida onde o seu trabalho começou a atrair mais atenção do que ele mesmo estava preparado para receber, e os resultados não foram tão positivos quanto ele teria imaginado. O seu projeto bem único, pondo em palavras gentis, e o seu comportamento estranho foram notados por usuários dos fóruns da Kiwi Farms, que logo começaram a acompanhar o trabalho do Terry. A Kiwi Farms é um fórum da internet que havia, previamente, acompanhado e registrado os feitos da vida do Chris Chan, outra personalidade bem infame que nós já abordamos aqui no canal, através de uma trilogia de vídeos. Mas não foi só a comunidade da Kiwi Farms que se atentou para os feitos do Terry, porque membros do 4chan e do Reddit também começaram a acompanhar as live streams que o Terry fazia, geralmente em uma frequência absurda, passando mais de 12 horas por dia, ao vivo, enquanto navegava na internet, programava, se entupia de cafeína, falava com Deus através de um sistema de aleatoriedade e interagia com a comunidade que se formava ao seu redor. E é claro que nesse ínterim, nem todos os que vieram a interagir com o Terry eram pessoas bem intencionadas. Muitos desses usuários se aproveitaram da degradação da saúde mental de Davis para se divertirem aos custos dele. Nessa época de sua vida, a esquizofrenia havia piorado e Terry constantemente sofria por surtos de raiva nas streams, onde ele delirava enquanto xingava agentes da CIA e constantemente era visto difamando homossexuais, ateístas e usando um epíteto derrogatório e racista do inglês, a palavra com N. God, I hate Frasier. Fucking retard there. Fuck 'em. The CIA niggers glow in the dark. You can see them if you're driving. You just run them over. That's what you do. Fucking CIA niggers. Foi durante esse período de sua vida que o Terry passou a referir a si mesmo como
o programador mais inteligente que já viveu. E quando não estava tendo surtos de paranoia ou murmurando sobre Deus e conceitos de programação, suas divagações costumavam deslizar para um território mais existencial e inextricável. So, who am I talking to? I don't know. What's reality? I don't know. You just have to, when my bird was looking at my computer monitor, I thought, whoa, that bird has no idea what he's looking at. And yet, what does the bird do? Does he panic? No, he can't really panic. He just does the best he can. Is he able to live in a world where he's so ignorant? Well, he doesn't really have a choice. Yeah, he can kind of live. It's usually the bird's okay, even though he doesn't understand the world. And you're that bird looking at the monitor, and you're thinking to yourself, I can figure this out. And you know, maybe you have some bird ideas that are, maybe that's the best you can do. Eu gostaria de poder dizer que as coisas melhoraram na vida do Terry daí em diante, mas isso não seria verdade. Com sua saúde mental em estado de constante deterioração, Davis ainda vivia na casa dos pais, mas eles tinham pouco contato e ele passava a maior parte do seu tempo livre fazendo live streams online. Embora Terry tivesse muitos irmãos, ele também não tinha quase nenhum contato com eles, tendo dito uma vez: Jesus não falava com seus irmãos. Ele não queria ter nada a ver com eles. Estranhos eram melhores. E eu sou da mesma forma. Durante esse período de sua vida, em que ele interagia diariamente com a pequena comunidade que havia se formado ao seu redor, Terry foi manipulado de diversas maneiras cruéis, com pessoas mal intencionadas se aproveitando da fragilidade de seu estado mental. Uma dessas trollagens levou-o a acreditar que ele estava em contato com Diana Cowans, uma youtuber com um canal focado em física e ciência, da qual o Terry havia se afeiçoado. Ele passou a acreditar que eles estavam namorando e que, eventualmente, iriam se casar. Com o passar dos anos, as tendências violentas e preconceituosas de Terry Davis haviam se tornado frequentes. Em um vídeo filmado em casa, ele é visto discutindo e xingando seus pais idosos por terem criticado seu comportamento racista e problemático. Well, take us off. We don't want to be on the videos anymore. What? We do not want to be on the videos anymore. What is your problem with skinheads? I don't like people that are prejudiced. What are you I don't talking like about? people that are Why are putting you down other defending people. the niggers? Why are you defending the niggers? Why are you Because they're people just like the rest of us. They're human beings, and I don't like to be prejudiced. But they are against everything that is right. No, they're not. Yes, No, they they're are. not. How can you... How can you defend the niggers? How can you defend the niggers? How can- What is your fucking problem? How can- Why, it's black and white. No. How can you be How a can you person that defend the niggers? talks to God and be so prejudiced? He made all of us. I fucking see with the eyes wide open. I see with the eyes wide open. The niggers are the problem. No, they're not. No, Yes, they're they not. are the problem. You're the problem. You're the problem. And you should dominate the niggers because they are Never, fucking... Never. What do you mean? What makes you so prejudiced? What do you got against other people, minorities? Because my woman is fucking... As tensões familiares com os pais de Terry viriam a culminar em um suposto ato de violência doméstica, onde Davis agrediu seu pai e, por consequência, foi indiciado e encarcerado. Acabou sendo liberto pouco tempo depois,
em razão da sua desabilidade. Seus pais proibiram que ele voltasse a morar junto deles, e por essa razão, Terry passou por difíceis períodos onde ele não tinha onde morar e vagueou pela cidade com a sua van e um notebook velho, o qual ele usava para acessar a internet e fazer vídeos dando updates sobre sua condição para os seus seguidores. Ele recebeu doações e ajuda de diversos fãs que sabiam de sua condição difícil, mas recusou qualquer oferta de tomar moradia junto deles. Durante essa época, Terry também parou de tomar seus medicamentos, afirmando que eles limitavam a sua criatividade, o que apenas serviu para piorar a condição de sua esquizofrenia. Após desaparecer por um longo período de tempo, ele voltou a fazer vídeos em outra cidade. Dessa vez, sua condição estava ainda pior. Ele não tinha mais a sua van e nem o notebook, sendo forçado a gravar vídeos no celular conforme perambulava, solitário, pelas ruas. As suas habilidades de comunicação se deterioraram extensivamente durante esse período, ao ponto em que a maioria dos seus vídeos acabavam por se degradar em murmúrios sem sentido e divagações ininteligíveis. Ainda assim, sua dicção melhorava consideravelmente quando algum fã ou entrevistador se propunha a conversar com o Terry sobre tecnologia, computadores e programação. Ele era capaz de falar por horas sobre suas próprias experiências, e ainda que por algumas poucas vezes, muitos de seus seguidores ficaram felizes ao ver que ele ainda podia aproveitar de breves momentos de felicidade, mesmo em um período tão difícil de sua vida. O último vídeo que Terry postou, em 2018, era uma reflexão sobre o seu próprio estado, conforme ele explicava que se sentia impuro ao frequentar locais públicos, e ponderava sobre a sua própria situação. Well, I'm King Terry, and learned how to purify myself in a horribly impure environment. It's pretty rough living homeless and in a field outside a little town, and coming into their library, and it's a very pure town, and must have been an extreme shock to them to see such a horribly sick person come in here and pollute everything, and it was a lot of torture so come here and use their computer and smoke out here. They must have been freaking out because such an impure person was in their presence. Oh well, I was clueless. Now I used to have a respect for purity. So well, it's good to be king. Maybe. I think maybe I'm just like a little bizarre little person who walks back and forth. Whatever, you know. Esse vídeo foi publicado apenas algumas horas antes de seu trágico falecimento. No dia 11 de agosto de 2018, aos 48 anos de idade, Terry A. Davis foi morto após ser atropelado por um trem, conforme vagueava pelos trilhos de uma ferrovia no estado de Oregon. Não é deixado claro se sua morte foi um acidente ou um suicídio. Após notícia de seu falecimento se espalhar, Terry foi honrado por seus fãs com centenas de tributos online. Através do website do Temple OS, sua família deixou um comunicado pedindo para que os usuários fizessem doações para instituições que trabalhassem para diminuir a dor e o sofrimento causados por doenças mentais. É impossível negar que o mundo perdeu um de seus programadores mais talentosos com a morte de Terry. Por mais problemático e controverso
que tenha sido o seu comportamento em vida, a devoção de Davis e a sua determinação inabalável servem de exemplo para todos nós. Um homem solitário e doente, que sob circunstâncias muito difíceis foi capaz de completar o trabalho de sua vida e cumprir com o propósito que ele acreditava que Deus deu a ele. E por essa razão, ele merece ser lembrado. Ainda hoje, alguns acreditam que Terry era mais do que um programador esquizofrênico e que o seu terceiro templo também é mais do que apenas um sistema operacional. Um bom exemplo das estranhas coincidências que envolvem a vida de Terry se revelam em um de seus vídeos, onde ele usou o sistema de geração de palavras aleatório que ele costumava utilizar para se comunicar com Deus. Ao observar-se de perto, percebe-se que as palavras China, vírus e eleição aparecem em sequência, anos antes da chegada do coronavírus ou das acirradas eleições americanas de 2021. Até mesmo a próxima palavra que segue na sequência, Diet Shasta, a marca de refrigerante que Terry consumia com frequência em seus vídeos, tem o mesmo valor numérico quando posta em uma calculadora de gemátria das palavras quebra do mercado, que por estranha coincidência se relaciona bem com os acontecimentos recentes envolvendo a Wall Street e as compras de ações da GameStop. Mas no fim das contas, escolher acreditar que o Terry era realmente um profeta ou apenas um programador esquizofrênico, isso se baseia na fé pessoal de cada um. Pessoalmente, eu apenas me sinto honrado por poder ter partilhado o conhecimento desse homem tão talentoso, com uma vida tão tortuosa, e que ele possa servir de inspiração não apenas para outros programadores ou pessoas que sofrem de doenças mentais, mas para todos nós. Como sempre, eu sou o narrador e muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, eu ficaria muitíssimo grato que se inscrevessem no canal, que é um incentivo muito grande para eu produzir mais conteúdo desse tipo. Então, muito obrigado e até a próxima.